Diz o seguinte, palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém? Essa semana, meus amados, nós tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Olha só, né? É sempre um momento legal assistir às Olimpíadas para torcer pelo Brasil. Um momento muito especial. A gente fica ali torcendo para que o Brasil ganhe as medalhas. E aqueles que gostam, né, de esportes, né, acabam gostando de acompanhar aí as Olimpíadas. No entanto, meus amados, essa cerimônia de abertura, apesar de muitos momentos interessantes do ponto de vista artístico, né? Se a gente pegar ali a arquitetura daquela cidade, também algumas músicas do ponto de vista das artes, da técnica vocal, foram muito bem executadas. Apesar disso, esta abertura foi marcada por uma evidente chuva de paganização e profanação do Evangelho de nosso Senhor. Paganização, meus irmãos, porque a influência cristã está sendo trocada por influências pagãs, como a referência a um falso Deus em um dos momentos daquela abertura. E também a profanação, porque há um desrespeito e uma irreverência às coisas consideradas sagradas, como naquela bizarra ceia feita por drag queens ali na abertura, que tentava ali fazer uma referência ao quadro da ceia, uma referência a Jesus Cristo. Em nome da liberdade, muitas dessas pessoas fazem isso. Mas, através dessa mesma suposta liberdade, eles também proíbem, por exemplo, alguns cristãos de colocar a imagem de Jesus Cristo numa prancha de surf. É algo contraditório. Nós só podemos entender que a humanidade está caminhando assim. Profanação, secularização, paganização, e veja, não há nenhuma novidade aqui. Nós não deveríamos nos surpreender, sempre foi assim. Não deveríamos ficar mais irritados, não deveríamos ficar mais desesperados, não. Assim caminha a humanidade. O Ocidente está sendo paganizado. Foi um dia cristianizado, com todos os defeitos, com todos os elementos contraditórios que a cristianização trouxe, que também trouxe, nós devemos ser realistas em relação a isso. Mas o Ocidente está sendo paganizado, secularizado, e o cristianismo está sendo profanado. Temos problemas fora, temos problema dentro das igrejas também, porque aqueles que se dizem evangélicos pregam falso evangelho, e misturam muitas vezes ideologias políticas com o evangelho. Temos problemas por todos os lados. A questão é, primeiro, não há nenhuma novidade em tudo isso. Não deveríamos nos surpreender. Mas a questão principal para nós, irmãos, é qual é a nossa resposta como cristãos. Como cristãos, nós devemos reagir como cristãos. Como cristãos, não podemos reagir como militantes políticos. Como cristãos, nós devemos reagir como cristãos. Como cristãos, nós não podemos reagir com o óculos, a visão mundana. Como cristãos, nós devemos reagir como cristãos. Corremos o risco de ficar indignados com essas coisas e reagirmos com uma cosmovisão totalmente diferente da que Jesus nos ensinou. Como cristãos, nós devemos reagir como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. De duas formas. Primeiro, amando e orando pela conversão destas pessoas. Amando e orando, não odiando, não querendo a desgraça, querendo que uma bomba caia lá e destrua tudo. Não.
Primeiro, se você é cristão, se somos cristãos, nós devemos orar pela conversão destas pessoas que saiam do paganismo, que saiam da profanação e venham para Jesus Cristo. Porque nós éramos do mesmo jeito. Presos os nossos pecados, nós devemos então, primeira reação, nós devemos perdoar. Então, alguns começaram a cuspir em Jesus, cobriam o rosto dele e davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas pegaram e lhe deram bofetadas. Sabe o que Jesus fez com essas pessoas? Pai, perdoa-lhes. Você quer zombaria e profanação pior do que essa? O que é pior, profanar e zombar de Cristo em carne e osso, ou um Cristo que você não está vendo? É pior profanar o Cristo que você está vendo. Pessoas profanaram e zombaram de Cristo, ele estando fisicamente ali. E o que ele fez? Orou: Pai, por favor, derrame uma bomba em cima dessas pessoas. Ele não fez isso porque Jesus não era um revolucionário político. Ele estava comprometido com o reino do seu Pai. E nós somos seguidores deles, irmãos. Nós não devemos ser dessa maneira também. Primeira coisa, nós devemos reagir como cristãos, orando para que Deus perdoe. Segunda coisa, e aí eu entro na questão do nosso texto, nós não devemos fazer o que eles fazem. Se o mundo usa a revolução sexual e a imoralidade sexual como uma bandeira e como um ídolo para aprovar uma série de distorções relacionadas à sexualidade, o que nós devemos fazer além de orar? Não cometer. Nós não devemos nos escandalizar com os erros cometidos em público em nome do sexo ou do paganismo ou do secularismo, e em secreto cometermos os mesmos erros quando estamos ali, ninguém está vendo, só nós e Deus, e cometermos os mesmos erros sexuais, só que de maneira velada, quando ninguém está olhando. Nós devemos, irmãos, primeiro, perdoar. Essa é a nossa reação, orar, perdoar. Orar para que Deus perdoe. Segundo, repito, não devemos fazer o que eles fazem. E aí que entra o nosso texto, meus amados. O nosso texto entra dentro desse contexto, porque afinal de contas o que Jesus está falando aqui é sobre o pecado sexual, sobre imoralidade sexual. E o que nós vivemos é um momento de realmente o que é chamado na história de revolução sexual, vários tipos de tabus que estão sendo pregados, vários tipos de distorções que estão sendo feitas em relação à sexualidade. E o que nós devemos fazer além de orar é entender que Deus não aprova isso e nós não devemos cometer estas coisas também. Estamos olhando para esse texto, estamos estudando esta série de mensagens no Sermão da Montanha e percebendo que Jesus está fazendo interpretações dos textos do Antigo Testamento, só que essas interpretações que Jesus está fazendo são interpretações genuínas, verdadeiras, não como os fariseus interpretavam. Jesus já reinterpretou o primeiro mandamento, nós vimos isso no último domingo que falamos do Sermão da Montanha, e hoje nós estamos diante da reinterpretação, ou da interpretação do próprio Cristo a respeito do sétimo mandamento, que é não adulterarás. E aqui nós vamos tirar algumas lições, meus amados irmãos, para que nós entendamos esse texto, possamos tirar as lições para a nossa vida e pedir a Deus sabedoria para lidar com estas coisas que são tão perigosas. Tudo bem, meus amados? Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos em Cristo Jesus. Versículo 27 e versículo 28. O adultério começa no coração com a intenção e com a imaginação. Jesus está ensinando então que o adultério começa no coração com a intenção e com a imaginação. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Adultério aqui é a relação sexual ilícita, especialmente com pessoas fora do contexto do casamento. E aí ele diz no versículo 28, os irmãos podem ler o versículo 28, por favor, meus amados. Irmãos amados, o problema, mais uma vez, é que os judeus interpretavam esse sétimo mandamento, não matarás, de uma maneira externa.
Os judeus da época de Cristo entendiam, os religiosos, olha, se eu não adulterar, se eu não entrar nas vias de fato de uma relação íntima, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso imaginar, eu posso pensar, eu posso cobiçar com o meu coração. Afinal de contas, o mandamento está proibindo o adultério. Jesus ensina que o adultério começa no coração com a intenção e com a imaginação. Se a pessoa cobiça no seu coração, dentro do seu ser, esta pessoa está já adulterando. Há uma corrente judaica muito antiga que associava o 7º mandamento ao 8º mandamento, não furtarás. E eles entendiam muito mais o 7º mandamento como simplesmente a proibição de furtar a mulher alheia. Então eles entendiam, o errado está em roubar a mulher, porque em determinadas épocas a mulher, infelizmente, era considerada como uma propriedade. Contanto que eu não roube, eu posso pensar, eu posso cobiçar. E Jesus vem aqui enfiando, no bom sentido, tá, irmãos? Enfiando a faca no coração deles. O adultério nasce no coração, nasce na imaginação. Jesus revela que essa transgressão tem a sua origem no coração, assim como todas as outras transgressões. Nós temos aprendido aqui, meus amados, através de Cristo, no texto, que Jesus vem para resolver o problema do ser humano e para apontar o dedo no verdadeiro problema. O problema do ser humano está no coração. Jesus diz, Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós sempre dizemos aqui que se todos os problemas econômicos do mundo fossem resolvidos, ainda assim o ser humano pecaria. Se todos ganhassem o mesmo salário, ainda assim haveria pecado, haveria roubo, haveria cobiça, haveria morte. Porque o problema está no coração, não está na questão socioeconômica, como pensava Marx. Não está na questão econômica, como pensam os ideólogos de diversas ideologias. O problema está no coração. E nenhum governo deste mundo, irmãos, pode mudar o coração de alguém. Deste mundo, não. Só o governo de Jesus Cristo. Irmãos amados, observamos que Jesus fala aqui da questão da intenção, que é o desejo ardente no coração de possuir algo. Esse desejo, esse olhar, essa imaginação, já é considerada por Jesus a quebra do 7º mandamento. Mas apesar disso, apesar de nascer no coração, essa transgressão utiliza outros métodos físicos, como a própria referência que Jesus faz aqui, usando as metáforas do olho e também das mãos, que alguns entendem que é um eufemismo, que na verdade significa outra coisa. Jesus está usando aqui elementos para mostrar que o pecado nasce no coração, mas que ele também desabrocha nas atitudes, através do corpo físico. Quando o pecado nasce no coração, ele é alimentado, ele é concebido, já existe o pecado e ele é alimentado, mais ainda ele vai então para as questões físicas das atitudes. É o que Jesus demonstra na continuidade do texto. Enquanto os fariseus, meus irmãos, procuravam resolver os problemas de uma maneira externa, Jesus ia na raiz da questão. Como se purificar de acordo com os fariseus? Lavando as mãos, se purificando, passando por um ritual. Rituais esses, muitos deles que foram indicados pelo próprio Deus, assim como a gente faz hoje. Batismo, ceia, são importantes. Mas se não houver mudança de coração, o que vale tomar a ceia? O que vale se batizar? Não vale de nada. Devemos primeiramente ter o nosso coração transformado e aí sim cumprir os mandamentos de Jesus relacionados ao batismo, à ceia e tantos outros mandamentos importantes da palavra de Deus. A primeira coisa, portanto, que nós observamos é que o adultério começa no coração com a intenção e com a imaginação. A segunda coisa importante, irmãos, versículo 29 e 30, é que a intenção e imaginação pecaminosa é digna de punição, tanto quanto o adultério consumado. Eu quero repetir isso para todos nós. Jesus considera a intenção e imaginação tão pecaminosa diante dele, diante de Deus, quanto a consumação do adultério.
Não estou falando diante dos homens, porque diante dos homens existe uma diferença entre imaginar e entre consumar. Até diante da igreja. Quando algo é imaginado, é tratado diferente de quando algo é consumado. Mas aqui, Jesus está mostrando como Deus vê as coisas. E Deus julga não como os homens julgam. Portanto, ele considera a intenção e a imaginação pecaminosa de impureza sexual no coração, digna de tamanha punição como o adultério consumado, pois diante de Deus é a mesma coisa. Observe as expressões, irmãos. Versículo 29, parte B. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no... Essa é a punição. 30, parte B. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o... Jesus está falando de inferno, da condenação eterna. Jesus foi a pessoa na Escritura que mais falou sobre o inferno. Porque quanto mais se ama, mais se avisa. Você não ama o seu filho? Você não fica avisando ele o tempo inteiro? Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Pequenininho, né? Até quando cresce. Você fica avisando, cuidado, 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 cuidado. Porque você ama. Jesus Cristo avisa constantemente, faz avisos no sentido positivo, no sentido negativo, sobre a existência da condenação eterna. E o que ele está dizendo aqui é que a pessoa que alimenta essa prática de impureza sexual no seu coração é digna do inferno. O pecado de adultério, meus amados, sempre foi considerado um pecado grave em toda a Escritura. Observem esse texto, Deuteronômio 22. É claro que era um contexto diferente, em que o povo de Deus era uma teocracia, então havia elementos religiosos misturados com elementos civis. Hoje não é mais assim. A igreja hoje não tem nada a ver com uma ligação intrínseca com a esfera civil. A igreja é a esfera religiosa e o Estado é a esfera civil. Hoje é assim, tá? Jesus vai mostrando isso no Novo Testamento. Mas houve uma época em que o povo de Deus, fareis até que morram, a moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Vemos em Provérbios vários avisos relacionados ao adultério, demonstrando que o caminho do adultério é um caminho de morte, que o caminho do adultério é um caminho terrível, o caminho do adultério pode ser um caminho sem volta, o caminho do adultério é um caminho de loucura, e tantas outras nomenclaturas no livro de Provérbios, como por exemplo Provérbios 6:32, o que adultera com uma mulher está fora de si, é louco, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Jesus está demonstrando que a imaginação e a intenção devem ser tratadas com a mesma severidade que a prática do adultério no Antigo Testamento. A terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus está ensinando aqui que este instinto sexual, veja, o instinto sexual não é pecaminoso. O instinto sexual foi algo que Deus fez e colocou no ser humano com motivos nobres. Reprodução, prazer e por aí vai. Mas o pecado trouxe uma distorção nesse instinto. E, portanto, Jesus diz que, terceira e última questão, ele deve ser refreado. Tudo aquilo que me faz pecar, especialmente sexualmente, deve ser refreado. Eu devo cortar o mal no coração. Eu devo fazer de tudo para não me colocar naquela circunstância. E Jesus vai usar as seguintes palavras aqui do versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. É melhor você entrar no céu sem olho do que ir para o inferno inteiro. A metáfora que Jesus usa. Versículo 30, os irmãos podem ler, por favor? Os irmãos estão percebendo, mas é preciso a gente mencionar que Jesus não está falando literalmente aqui, tá, irmãos? Não está falando literalmente, cuidado, tá bom? Não vamos arrancar os nossos próprios olhos, literalmente. Por que Jesus não está falando literalmente? Por dois motivos, ao menos. Porque mesmo que arrancássemos os nossos olhos, ainda teríamos condições, infelizmente, de pecar no coração, através da impureza sexual. Segundo,
se arrancássemos os nossos olhos, nós correríamos risco de morrer e quebraríamos o sexto mandamento, porque o sexto mandamento ordena que preservemos a nossa própria vida. Portanto, Jesus não está falando de maneira literal. O que Jesus está ensinando aqui é que é preciso agir de forma drástica, a fim de se livrar de tudo quanto, no curso natural dos acontecimentos, pode levar-nos a pecar. Você sabe que algo vai te levar a pecar. Você sabe que se você vê determinado filme, você vai pecar. Não veja. Você sabe que se você conversar com alguém, você vai pecar. Não converse. Você sabe que se você fizer tal coisa, você vai pecar. Então elimine, arranque, a linguagem drástica, arranque aquilo que está te fazendo pecar, antes que isso destrua a sua existência. Nada pode ser mais precioso do que a nossa comunhão com Deus. Mesmo coisas importantes como a mão, mencionada no texto, e o olho, que são coisas boas. Mas nada é mais importante que a nossa comunhão com Deus. Jesus, então, portanto, meus amados, ensina aqui nesse terceiro ponto que eu passei aos irmãos, que o instinto pecaminoso em nós deve ser refreado de todas as formas possíveis, lícitas, de acordo com a Escritura Sagrada. Vamos caminhando para algumas aplicações que eu quero compartilhar com os irmãos. Antes dessas aplicações, eu quero mencionar 2 exemplos da Escritura, um exemplo negativo e um exemplo positivo. Davi é um exemplo negativo nesse sentido. Davi cometeu adultério, porque estava no momento errado, na hora errada, olhando para aquilo que era errado. Davi adulterou com Batseba, ainda mandou matar o marido de Batseba. Ele pecou contra Deus, gravemente, foi julgado por Deus, teve consequências drásticas em sua vida. É um exemplo, meus amados, de como as palavras de Jesus são verdadeiras. O mal deve ser eliminado no coração, porque ele vai gerar, se alimentado, vai gerar algo drástico, vai gerar a morte. Mas nós temos também um exemplo positivo, o exemplo do jovem José, que ao contrário de nós, não tinha um pastor, não tinha uma igreja, estava longe da sua família, não tinha escritura, mas era servo do Senhor. E ao ser assediado pela mulher de Potifar, ali foi agarrado, ele fugiu. Foi acusado ainda, falsamente foi preso. Só que José serve para nós como um grande exemplo de que, quando se trata destas questões, nós não devemos resistir. Nós devemos fugir. Sendo assim, meus amados, eu quero trazer estas aplicações, as quais eu mencionei. E são várias aplicações que têm como guia uma só aplicação principal. Fuja da pureza sexual. Da impureza sexual, desculpe. Fuja da impureza sexual. E busque a ajuda do Senhor para isso. Essa é a aplicação principal para nós. Essa é a aplicação principal desse texto para você. Fuja da impureza sexual e busque a ajuda do Senhor para isso. O que adianta nós nos indignarmos com o que aconteceu em Paris, em público, e praticarmos em oculto promiscuidades? O que adianta, irmãos? A nossa reação deve ser, então, não fazer o que eles fazem. Nos escandalizamos demais, mas e o nosso pecado? E o pecado do nosso coração? E a maldade que há em nós? E a maldade que há no meio evangélico, os escândalos? Nesse assunto específico da sexualidade. Talvez isso não nos escandalize tanto, né, quanto a abertura das Olimpíadas. Sabe por quê? Muitas vezes estamos já acostumados. Fuja da impureza sexual e busque a ajuda de Deus. Meu irmão, minha irmã, a aplicação dentro disso para nós é que não devemos cobiçar alguém que não é nosso cônjuge. Aqueles que são casados não devem cobiçar outras pessoas, não devem ter intimidades e conversas com outras pessoas, quer pessoalmente, quer de modo virtual, através das redes sociais. Fuja da imoralidade sexual. Ajude a preservar a castidade do seu cônjuge. Sabe aquela velha história que as pessoas dão risada, né?
O cônjuge está fazendo um jejum de sexualidade para punir o outro. Sabe essas histórias que falam por aí? Dando risada e tudo mais. Muitos dão risada disso. Isso é pecado. Porque um acaba expondo o outro a pecados sexuais por conta dessa atitude. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Meus amados irmãos, fujam de ter, aqueles que são solteiros, relações íntimas antes do casamento. A fornicação, sexo com pessoas que não são casadas, virou comum na nossa sociedade. Casais de namorados tendo relações sexuais. É algo comum, que acaba influenciando o nosso comportamento, mas o que esse texto está mostrando para nós, que nós devemos fugir disso. Nossa confissão de fé de Westminster, os catecismos, apontam que uma das maneiras de quebrar o 7º mandamento é adiando o casamento. Olha só, o adiamento indevido do matrimônio pode levar uma pessoa a quebrar esse mandamento. E não é isso que está acontecendo hoje? Um dia eu caso, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e aí a pessoa já, infelizmente, começa a ceder a impurezas sexuais, e aí acaba a sua comunhão com Deus. O texto sagrado diz, 1 Coríntios 7:9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, de brasa, né? De viver inflamado nas suas impurezas sexuais. Fuja, meu amado irmão, minha amada irmã, de conversas torpes e impuras, e também de ouvir essas conversas. Piadas torpes, impuras sexualmente. Colossenses 3:8 diz o seguinte: agora, porém, despojai-vos, tire de vocês igualmente tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Amados, devemos fugir de comportamentos lascivos. Nós não temos o costume, a igreja presbiteriana, os reformados, de impor nenhum tipo de roupa específica que a pessoa deve usar. Nem é legal isso, né? Esses usos e costumes não estão na Escritura. Então, o que importa se a mulher usar uma saia ou uma calça? Para nós não importa, é uma questão cultural. Todavia, o que é uma regra bíblica é que a roupa seja decente, do homem e da mulher. Então, nós devemos fugir de todo tipo de vestimenta que seja indecente, que seja lascivo, que seja sensual. 1 Timóteo 2:9 diz o seguinte: semelhantemente que as mulheres se enfeitem com trajes decentes. Uma calça pode ser decente ou indecente. Uma saia pode ser decente ou indecente. E o homem é a mesma coisa. Veja, começa no coração, na intenção. E na intenção que é despertada também nas outras pessoas. Vivemos dentro de uma cultura sexualizada, irmãos. Vivemos dentro de uma cultura assim. Pesquisas nos Estados Unidos, em igrejas, revelam que 70% dos homens cristãos são viciados em pornografia. Nós estamos dentro desse contexto. Por isso precisamos olhar para esse texto que nós estamos estudando hoje com os olhos firmes, olhando para o nosso coração, olhando para a nossa alma, pedindo a ajuda de Deus. E como eu disse, prestando mais atenção no nosso coração do que nas coisas que ocorrem no mundo. E antes de nos indignarmos de maneira exagerada, aqui, ó. E o meu coração? O que eu estou alimentando nele? Não alimente, meu irmão, minha irmã, sua mente com coisas impuras. Pornografia, músicas indecentes, filmes, danças, shows, letras de músicas que são sensuais, lascivas. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É por isso que às vezes, irmãos, a gente não sente a presença de Deus. A gente ocupa o nosso pensamento com música lasciva, assiste coisas que são lascivas, comportamentos lascivos, ouve conversas que são lascivas, impuras, e aí a gente chega na igreja,
Poxa, não estou sentindo nada, não tenho alegria para louvar a Deus. Muitas vezes é por causa disso. Nós precisamos, irmãos, ser renovados por Deus. Nós precisamos nos arrepender. A nossa geração precisa se arrepender de seus pecados. Amados, irmãos, fujamos dos padrões de sexualidade pregados por este mundo. Padrões distorcidos e que não é nenhuma novidade. Porque o apóstolo Paulo disse, Romanos 1, 26 e 27, a respeito dos padrões iníquos nessa área sexual. Ele diz o seguinte, 26 e 27, por causa disso, os pagãos, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seus erros. O que Paulo está falando? Do mundo pagão. Do mundo que não tinha nenhum comprometimento com uma moral séria cristã. E o que está acontecendo hoje? Esse paganismo está retornando com toda a sua imoralidade. E nós estamos fazendo o quê? Caminhando no mesmo sentido, infelizmente. Caminhando do mesmo sentido, sem perceber que há coisas mais importantes do que outras, que há indignações que devemos ter que são mais importantes do que outras. Se nos indignássemos da mesma maneira, com os erros do nosso coração, com a mesma intensidade que nos indignamos com as notícias políticas, seremos outros. A alta disso, a alta daquilo. O erro do nosso coração deveria nos indignar muito mais. Deveríamos, sim, meus amados, bater em nosso peito, lamentando pelos nossos pecados, porque isso é o que importa. O nosso relacionamento com Deus é mais importante que os governos dessa terra. Irmãos, essa questão da sexualidade é tão séria nas Escrituras, que o adultério e a prostituição é usada como uma metáfora para referência a um sistema de coisas do mundo, de todas as épocas, que luta contra as coisas de Deus. Em Apocalipse, esse sistema de coisas é chamado de Grande Babilônia, que é chamada de grande meretriz, de grande prostituta. Uma linguagem tirada da sexualidade para se referir a todo esse sistema de coisa, porque no final das contas, todo pecado contra Deus, todo afastamento de Deus, é de certa maneira um adultério e uma prostituição. Olha o que diz Apocalipse sobre isso, 18, do 1 até o 4, Apocalipse 18, verso 1 até o verso 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Verso 2, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu. É o que vai acontecer, irmãos. A grande Babilônia, que é uma referência a esse sistema de coisas, porque afinal de contas a Babilônia já não existia nessa época. O Império Babilônico. E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie, de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também com os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Mais uma referência a pecados sexuais, e aqui usado como uma metáfora para esse sistema de coisas que é contra Deus. Apocalipse 18, 4, os irmãos podem ler? Apocalipse narra a queda desse sistema de coisas. Esse sistema de coisas, a Babilônia, a grande meretriz, vai cair, irmãos. E a gente não pode estar junto com isso. Por isso, eu caminho para o final dessa mensagem. Esse texto tão simples e claro, para um apelo para todos nós. Nós devemos buscar o poder de Deus para fugirmos de todas essas questões.
Se você está vivendo na escravidão da impureza sexual, você está preso a isso, seja com os seus olhos, com os seus dedos, naquilo que você assiste, naquilo que você pratica, se há alguma coisa assim, corra para Jesus Cristo. Busque o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E essa mensagem não estaria completa se eu não desse, em meio a tudo isso, uma boa notícia. A boa notícia, irmãos, é que há perdão em Jesus Cristo. E a história drástica de Davi não terminou daquela maneira. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele escreve o Salmo 51, dizendo: Senhor, contra ti somente pequei. Deus concede perdão a Davi. Ele sofre as consequências naturais do pecado, sim, mas diante de Deus ele é perdoado porque ele se arrepende de todo o seu coração. Então que haja nesse momento uma reflexão profunda em nosso coração, irmãos. Corra para os braços de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque esse texto está aqui por dois motivos principais. Primeiro, para mostrar que o nosso coração é impuro. Segundo, para depois disso nos fazer correr para os braços de Cristo. Pois a lei serve de aio para conduzir a Cristo, segundo Paulo diz. A lei nos leva ao desespero, porque olhamos para nós, como por exemplo no mandamento anterior que estudamos, que diz que aquele que falar alguma palavra dura para o seu irmão sem razão já é réu do inferno. Nós olhamos, poxa, mas calma aí. Todos somos pecadores então. E é verdade. Mas há uma diferença das pessoas que são escravizadas pelo pecado, alimentam o seu pecado e vivem no seu pecado, e as pessoas que enxergam o seu erro e correm para os braços de Jesus, buscando perdão e buscando libertação pelos seus pecados. Fuja da impureza sexual antes que isso destrua a sua vida. Fuja da impureza sexual antes que isso te leve ao inferno. Fuja da pureza sexual antes que não haja mais oportunidade. Fuja da impureza sexual antes que isso destrua você e sua família, todos ao seu redor. Fuja disso. Fuja desse comportamento. E nós vamos pedir ao Senhor, amados, nesse momento de resposta à nossa mensagem, que nos ajude, que liberte os corações e que também salve aqueles que não são salvos. O que nós aprendemos hoje? O ensino de Jesus acerca da impureza sexual e que a quebra do 7º mandamento nasce no coração, é digna de severa punição diante de Deus e por isso o instinto humano deve ser refreado para a glória de Deus. Amém?